Pois bem, meus amigos, o clima em Brasília é de rebelião geral. Alcolumbre, que já estava com seu bumbum frenético por causa da indicação de Messias para o STF, agora ganhou um reforço de peso. Vossa Santidade Alexandre de Moraes resolveu entrar nessa treta e agora a controvérsia está até dentro do STF. E nós estamos com a nossa pipoca pronta, assistindo essa treta maravilhosa. Afinal de contas, é para isso que pagamos internet, não é mesmo? E o Hugo Motta também está full pistola com o líder do PT na Câmara, o Lindinho, que inclusive resolveu levar o bate-boca a público. E com tantas tretas acontecendo ao mesmo tempo, a anistia ganha força e pode sim ser pautada. Ainda no vídeo de hoje eu quero falar sobre os desdobramentos da prisão de Bolsonaro, sobre aqueles aliados amigo da onça que já estão descolando dele e não escondem mais que tudo que eles querem é que Bolsonaro continue incomunicável e que de preferência dê a sua bênção para Tarcísio disputar a presidência em 2026 o quanto antes. E ainda tem mais umas coisinhas interessantes que eu separei. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando aqui com essa notícia que dói demais no nosso bolso. A arrecadação bate recorde histórico para outubro e supera 2,3 trilhões de reais no ano. Crescimento real foi de 0,92% no mês e de 3,20% de janeiro a outubro, segundo a Receita Federal. E preparem-se, meus amigos, porque a reforma tributária começa a ser implementada em 2026. O brasileiro trabalhando cada vez mais e, infelizmente, pagando mais imposto para essa corja de Brasília. E se você aí, meu amigo, tá querendo arrumar um jeito de se proteger e de fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais, eu tenho uma indicação fantástica: o sistema FSA, que é um sistema 100% testado e validado. Um produto 100% validado. Você não precisa aparecer, não precisa falar inglês, não precisa ter alta experiência com a internet. Vai só copiar e colar e fazer aí essa sua renda extra de 5 a 10 mil reais. Imagina, Pix caindo todo dia na sua conta aí para te ajudar. Não é milagre, não é promessa de ficar milionário, é trabalho honesto e sério. Se você tá interessado, eu vou deixar um link aqui na caixa de informações bem embaixo do vídeo. Clica no primeiro link, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp e irá ganhar 3 aulas 100% grátis para ver se isso te interessa. Então corre lá e aproveita. Vamos adiante, porque ainda na pauta econômica, o mercado reagiu. Finalmente os Faria Limers se deram conta. Parece que tem alguma coisa esquisita acontecendo no Brasil. Tá aqui a matéria da Veja, ó. Reação do governo Trump à prisão de Bolsonaro acende alerta no mercado. A sinalização mais sensível para investidores veio do Departamento de Estado. O tweet que eu mostrei para vocês do número 2 do Departamento de Estado, que foi traduzido pela Embaixada dos Estados Unidos e que fala a verdade nua e crua sobre o que acontece no Brasil, a ditadura, sobre o violador de direitos humanos sancionado. E agora parece que o mercado entendeu que essa história de ficar fazendo caças bruxas e censurando as pessoas vai sim refletir no bolso de todo mundo, infelizmente. E isso daqui também. A gente já viu tantas vezes o BNDES dando dinheiro dos nossos impostos, que era para melhorar a condição de vida dos brasileiros, sendo despejado em ditaduras ao redor do mundo, né? Para os ditadores amiguinhos do Lula e que dão calote. E vai começar de novo.
Lula sinaliza novo ciclo de crédito do BNDES para investimentos na África, porque o Brasil não precisa, né? O Brasil tá maravilhoso. O petista faz visita oficial a Moçambique em celebração aos 50 anos de relações diplomáticas entre os países. Preparem aí os seus bolsos. E vamos então aos desdobramentos da prisão do Bolsonaro, que estamos acompanhando aqui neste canal desde sábado. O Moraes deu o seu voto e disse que o Bolsonaro violou dolosa e conscientemente a tornozeleira eletrônica. O ministro votou para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do ex-presidente no sábado, e o julgamento no plenário virtual continuaria até ontem às 20 horas, mesmo com atestado médico que comprova que o Bolsonaro teve ali um surto. O Xande disse: não, os médicos não sabem de nada, o Bolsonaro estava assim consciente, e os asseclas dele lá na Suprema Corte votaram para manter a prisão de Bolsonaro. A votação foi unânime. Todos os ministros da primeira turma concordam que Bolsonaro tem que ficar lá na PF, pelo menos por enquanto, porque ontem, à meia-noite, acabou o prazo da defesa do Bolsonaro para apresentar recursos, e a defesa do Bolsonaro não apresentou novos recursos. O início do cumprimento da pena fica mais próximo. Então, é o seguinte, o Bolsonaro está preso lá preventivamente. Agora, com a defesa do Bolsonaro não entrando recurso, porque tem medo que o Moraes faça alguma coisa ainda pior, estamos neste nível, né? Advogado agora, quando usa o direito de defesa, pode ser penalizado. Então, a qualquer momento, nós poderemos ver aí nas notícias a definição de onde Bolsonaro irá finalmente cumprir pena. Por enquanto, ele está na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, mas a gente já falou diversas vezes aqui que o sonho do violador de direitos humanos é mandar o Bolsonaro para a papuda, e isso será decidido nos próximos dias, então o clima pode esquentar ainda mais. E na prisão, o Bolsonaro se recusa a comer a comida da PF e recebe refeições levadas pela família. Interlocutores afirmam que o ex-presidente vai receber diariamente café da manhã, almoço e jantar, porque o cardápio dele segue recomendação especial. Não precisa nem explicar, né? Ele tomou uma facada e vem sofrendo desde então. E aqui eu quero mostrar o vídeo dos amigos da onça, daqueles aliados, entre aspas, que irão aparecer talvez em 2026 pedindo seu voto. Então guarda essa informação e repassa ela para as pessoas. A primeira vem do Ricardo Nunes. E eu tô trazendo aqui o Ricardo Nunes se manifestando por causa da prisão do Bolsonaro, porque caso o Tarcísio seja candidato à presidência, o Kassab e a sua turminha querem que esse senhor aqui se candidate ao governo de São Paulo. E olha só o que ele fala sobre a prisão do Bolsonaro. Prefeito Bolsonaro, prefeito, o que o senhor achou da decisão de Moraes? Olha, a decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Estamos num país democrático, a respeitar as instituições, mas obviamente já estava decidido. Ok. Então, cabecinha do Ricardo Nunes. A decisão já estava tomada antes do julgamento, isso significa que estamos num país democrático, e como numa democracia o povo tem que ficar bem quietinho e aceitar. É esse o pensamento dessa gente que ainda tem a cara de pau de se dizer de direita, conservador, e em 2026 vai pedir o seu voto. E sinceramente eu espero do fundo do meu coração que este senhor tome uma saraivada nas urnas em 2026, se ele vier candidato. Outro que apareceu também foi o Ibanez Rocha. Vamos ver aqui o que o Ibanez falou sobre a prisão do Bolsonaro. Governador, nem sobre a prisão, sobre a questão da tornozeleira. Questão da justiça,
Isso é um problema da justiça, não é um problema dele. E este senhor aqui, vamos botar a cara dele bem grande aqui, ele está querendo, se anuncia como pré-candidato ao Senado em 2026. E todo mundo sabe que no Senado é uma batalha que a direita precisa se empenhar para colocar mais senadores que acabem com a ditadura do judiciário. E o que me irrita profundamente são as alianças que estão sendo feitas, porque, por exemplo, no Distrito Federal, o PL estava cogitando lançar somente um candidato pelo partido para apoiar este senhor, que ia ser mais um que não atende aos desejos do povo de que acabe a ditadura do judiciário. Então parece que agora recobraram a consciência, parece que pelo DF virão candidatas a Michele Bolsonaro e a Bia Kicis, duas lindas e maravilhosas que eu amo e apoio. Agora este senhor aqui também tem que ser demitido da política. Aí vamos aos aliados. Aliados, amigos da onça. Olha só a preocupação. O Bolsonaro soluçando 24 horas por dia, com todos os problemas de saúde, toda a injustiça, a preocupação dos aliados qual que é? Contavam com visitas a Bolsonaro para definições políticas. Segundo a apuração de Isabel Mega ao Live CNN, aliados aguardavam encontros para definir estratégias políticas e sucessão, incluindo reunião com Tarcísio de Freitas, que estava programada antes da prisão preventiva. Então, para eles, o Bolsonaro tá doente, o Bolsonaro tá morrendo, se ele tá na prisão não importa. Aliás, importa sim, eles querem que o Bolsonaro fique na prisão, porque se esse centrão maldito resolvesse lutar pela anistia, a gente já tinha a liberdade de todos os reféns do 8 de janeiro, mas eles precisam que o Bolsonaro fique preso, porque o que eles querem é o Tarcísio na presidência, e de preferência sem ninguém da família Bolsonaro na chapa. Eles já estão dizendo abertamente que não aceitam nem como vice, nem a Michele, nem o Flávio, nem o Eduardo, nenhum Bolsonaro. Do Bolsonaro eles querem só os votos. Agora, poder de decisão eles não querem. E aqui o Paulo Capelli traz uma informação, mas que ainda tem algumas sutilezas. Ele diz o seguinte: oposição admite discutir dosimetria após decisão contra Bolsonaro. Diante da prisão preventiva, a oposição já considera discutir a dosimetria da pena aos condenados pelo ato do 8 de janeiro. Eu não sei quem é a fonte do Paulo Capelli, mas não faz nenhum sentido a prisão do Bolsonaro motivar os deputados a discutir a dosimetria, porque lembrando aqui que essa dosimetria não mexe em nada na pena do Bolsonaro. Em alguns casos, eles estavam sugerindo, inclusive, um aumento dessa pena. Além disso, a dosimetria sendo aprovada na Câmara, o mundo inteiro vai perceber o seguinte: olha, o Brasil é realmente uma democracia, o STF condenou, mas a Câmara dos Deputados acreditou que a condenação é correta, só um pouquinho exagerada. Então, essa dosimetria não pode passar. Ontem teve reunião do PL e parece que o foco é na anistia ampla, geral e restrita. Isso sim é que pode pacificar o país. E Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho foram procurar o Mota após a prisão do Bolsonaro. Em reunião do PL, o Flávio e o Rogério Marinho contaram ter procurado Hugo Mota para pedir que seja votada a anistia na Câmara, nada de dosimetria. E o Mota também está em guerra com o governo, ele está indignado com Lindbergh Farias, que vamos combinar, né? Nem precisa de muito esforço, porque o cara realmente é insuportável. E tá aqui, ó, o Mota, lembra que eu falei para vocês ontem que ele ia viajar? Mostrei para vocês, falei do Altineu Cortes, inclusive, que é o vice-presidente da Câmara, disse que iria pautar o PL da anistia se o Hugo Mota saísse do Brasil. Pois o Mota desistiu de viajar para ver o Papa após a prisão do Bolsonaro. Na verdade, ele ia ter um evento empoderado em Paris. Eu falei isso no vídeo de ontem e depois de tarde ainda reforcei com os shorts. Então dá uma olhada aqui no canal, que tem muita gente reclamando que eu tô sumida, mas eu tô postando vídeo direto, tá, pessoal? E aí aqui tá a treta que eu falei para vocês do Mota
com o Lindinho. Mota rompe com o líder do PT e agrava desgaste na relação do governo Lula com o Congresso. E nessa a gente torce pela treta, meus amigos. Se é pelo motivo certo ou pelo motivo errado, não importa. O que importa é que a gente tem que dar um jeito de que Mota e Alcolumbre parem de colaborar com o governo petista. O presidente da casa disse à Folha que não tem mais interesse em ter nenhum tipo de relação com o Lindbergh. Ele está se recusando e não fala mais com o líder do PT, que levou a treta a público, foi às redes sociais, postou que considera imatura a postura do presidente da Câmara dos Deputados, blá, 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 traz um monte de pautas e termina dizendo: se há uma crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas do próprio Hugo Mota, que ele tem feito, né? Ele que assuma as responsabilidades por suas ações e não venha debitar isso na minha atuação como líder da bancada do PT. Eu pego a pipoca e digo: briguem, desgraçados. E, meus amigos, tanta treta acontecendo, vem Carlos Viana, o presidente da CPMI do roubo dos aposentados, que é outro escândalo que a gente nem tá conseguindo falar muito devido a tantas tretas ao mesmo tempo, mas essa daqui promete ser de qualidade, se encorajou e fez um anúncio importantíssimo. Anuncio a todos que tomei a decisão de colocar em pauta nesta quinta-feira na CPMI do INSS a votação do pedido de convocação do ministro da AGU, Jorge Messias. Os parlamentares terão a oportunidade de votar contra ou a favor em temas que envolvem o interesse público. A verdade sempre encontra seu caminho e o parlamento existe para permitir que ela apareça. Achei isso aqui sensacional porque já disse diversas vezes que esse escândalo do roubo dos aposentados não precisa de muita explicação e tá o Brasil inteiro revoltado com essa história, até quem é de esquerda. E a gente viu na semana passada uma matéria que saiu falando que a AGU sabia do roubo e não fez nada. Então isso aqui é mais uma pá de areia na indicação do Messias para o STF. O Alcolumbre continua lá com seu bumbum frenético trabalhando contra e também se recusando a falar com o Jacques Wagner, que segundo o Alcolumbre foi o que mais fez campanha a favor do Messias. Tá aqui a coluna do Igor Gadelha. Alcolumbre se recusa a atender líder de Lula há dias. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se recusa a falar com o Jacques Wagner, que é o líder de Lula no Senado. Já faz 5 dias que ele não atende e agora ganhou um reforço de peso e a treta passou também para o STF. Olha que coisa maravilhosa, que treta de qualidade neste vídeo. Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra o Messias e fica isolado no STF, mas preocupa Lula. Adora. Isso daqui tá cada vez melhor, gente. O presidente deve chamar o magistrado para uma conversa. Ministros que preferiam outros nomes para a vaga deixada por Barroso afirmam que, uma vez feita a indicação, é preciso respeitá-la. Então, o acordão que tinha é que o Barrosinho ia sair de férias, porque ele estava deprimido, que não pode mais ir para o seu apartamento de 25 milhões de reais em Miami. Ele está deprimidíssimo, continua chorando, mas quem ia substituí-lo era o Pachecão das massas, que é outro inútil também, tá, pessoal? Não tô falando aqui que o Pacheco é bom ou que o Messias é tudo ruim. Eu tô realmente torcendo pela treta. Entendam o meu objetivo aqui neste vídeo. Então, o Alcolumbre está dando botes com o bumbum. E ministros do STF, aqui a coluna da Mônica Bergamo traz a informação, ministros do STF que antes manifestavam preferência por outros candidatos, que é o Pacheco, diante da indicação de Lula, não faz mais sentido se opor ao nome de Messias. Mas só quem se manifestou foi o terrivelmente terrível André Mendonça e o Gilmar Mendes. Então, dizem que com isso o Moraes está isolado lá no STF. Aí teve um magistrado, que eu não sei quem é, e se alguém tiver palpite pode chutar aqui nos comentários, que afirma acreditar ser questão de tempo, no entanto, para que ele, o Lula, volte à razão, já que a rejeição de Messias no Senado levaria a uma crise sem precedentes entre o governo Lula e o Legislativo.
E eu estou torcendo para o quê? Para que essa crise se agrave cada vez mais e o Lula perca o apoio do Legislativo. E até o Centrão já começa a ficar preocupado com essa indicação de Messias. E por quê? Porque o Messias vai engrossar o caldo da ditadura da toga? Não. A preocupação deles, meus amigos, o Centrão só pensa em quê? Em eleição e emenda. Então, a preocupação deles é com as emendas. Olha só, o receio de deputados federais e senadores do bloco, do Centrão, é de que o indicado por Lula reforce a ala no Supremo que trabalha para dificultar o pagamento das emendas parlamentares. A gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no canal. O que que pega? Emenda, dinheiro de obra, é poder. E o Lula não quer deixar o poder na mão dos outros. Ele quer o dinheiro todo centralizado na mão dele para ele poder comprar deputados, senadores e fazer barganha nas votações que lhe interessem. Se as emendas não precisam passar pela autorização do Lula, o Congresso fica fortalecido. E agora eles estão começando a se ligar que o Messias, obviamente, vai engrossar ali o coro junto com Flávio Dino, que é quem está colocando mais impedimento para o pagamento dessas emendas. Já falei, se é pelo motivo certo ou pelo errado, não me interessa. O que me interessa é que eles briguem. E o governo ligou um alerta sobre o MDB após a indicação de Messias. O que acontece é o seguinte: ministros de Lula dizem ter detectado movimentos externos para convencer senadores MDBistas a votarem contra a indicação de Messias. Parece que a indicação do Messias realmente corre um seríssimo risco de não prosperar. Isso, meus amigos, é uma treta, ó, maravilhosa. Só que o Lula já mandou a real. Lula descarta indicar Pacheco, o que é bem feito para ele aprender a deixar de ser capacho, que é isso que ele foi enquanto ele foi presidente do Senado. Então, o Lula já descartou indicar o Pacheco e, para aliados, o presidente Lula disse isso e disse que caso o Senado derrote a indicação do Messias para o Supremo, nem assim ele vai botar o Pachecão, que agora não consegue se eleger para nada porque fez um monte de lambança acobertando a ditadura do judiciário, e tomara que este senhor também seja aposentado da vida pública. Tretas aleatórias. Vocês viram que agora o X está dando a localização dos usuários? Então a gente entra ali nos perfis e sabe se a pessoa está usando a rede social do Brasil, da Espanha ou dos Estados Unidos. E aí o David Agape traz a informação de que o Thiago dos Reis, aquele blogueiro que vive mentindo, que está sendo procurado pela justiça, inclusive, por causa de um rolo que nem tem nada a ver com fake news, é treta feia mesmo. E a justiça não estava conseguindo intimá-lo. Mas agora ele aparece com uma conta que tem base na Itália. E aí fica a pergunta: já que a justiça brasileira tem essa amizade tão próxima com a justiça da Itália, tanto é que teve intimação para o Tagliaferro, a Carla Zambelli está presa, agora basta solicitar essa mesma justiça para enquadrar o blogueiro Thiago dos Reis. Será que eles vão fazer isso? Provavelmente não, né? E fecho aqui. Bom, com essa notícia de uma vigília, quem traz é a Cristina Grêmio, que está convocando, e eu já falei que o povo tem que voltar às ruas urgentemente, manifestações em todo o país. O complicado mesmo é fazer manifestação em Brasília, não aconselho ninguém a fazer esse tipo de coisa, mas manifestação em Curitiba, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que voltar a fazer sim, e a Cristina Grêmio está convocando aí a galera de Curitiba para uma vigília hoje, terça-feira, às 19h30, na Igreja São Francisco de Paula. Tá aí o endereço, se você é de Curitiba ou conhece alguém que mora lá, tá dado o recado, e sempre que eu souber de alguma manifestação, eu volto aqui para avisar vocês. E eu quero saber o que vocês estão achando dessa rebelião. É o Senado, a Câmara dos Deputados contra o governo, aí o Xande se revolta contra os colegas, e tá a loucura. No meio disso tudo, precisamos pressionar pela anistia. O que vocês acham? Será que dessa vez a gente consegue? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.